E aí, meus amigos da Casa do Caminho, tudo bem com vocês? Satisfação a gente falar com vocês, alegria mesmo. A Roseli passou para nós esse tema, a qualidade de nossas escolhas. E a gente sempre pede a inspiração dos amigos espirituais nesse início aqui de gravação, que a gente possa encontrar as melhores palavras aí para transmitir o tema para vocês. Qualidade de nossas escolhas. Quando a gente pensa em qualidade, necessariamente precisamos pensar na qualidade das pessoas. A gente tem que pensar no nível das pessoas que estão efetuando as suas escolhas. Atualmente, aqui no planeta Terra, a gente está aí mais ou menos com 8 bilhões de espíritos encarnados, e aí mais uma quantidade aí que a gente pode multiplicar, a gente não tem como quantificar, mas uma quantidade muito maior de espíritos desencarnados aqui em volta do planeta Terra, frequentando o nosso ambiente, cidades espirituais, os umbrais, enfim, uma população enorme. E esses espíritos, com as suas características, algumas semelhanças e algumas diferenças, mas quando a gente pensa em como que as personalidades estão variando, o tipo de caráter, que é o lado moral, o tipo de inteligências, as capacidades intelectuais de cada um, é uma variação muito grande, né, meus amigos? Muito grande. Então, o nível dessas escolhas também varia proporcionalmente. E quando a gente fala assim em níveis de espíritos, eu sempre lembro da escala espírita. A escala espírita, ela é fundamental para que nós possamos compreender o nosso processo evolutivo, as nossas origens. O mestre Kardec, ele dividiu os espíritos em 10 categorias. Ali na 10ª, aqueles espíritos que estão ainda numa situação de muita imperfeição, espíritos ainda que fazem muitas maldades. Aí, a 9ª classe, os espíritos levianos, ainda maldosos, os pseudo-sábios, os mais ou menos, espíritos perturbadores. Aí, entrando pela 5ª classe, já começa a ver já espíritos com características boas. A gente vai avançando, tem aqueles espíritos mais próximos da ciência, espíritos sábios, espíritos superiores, até chegar nos espíritos perfeitos da primeira categoria. Então, vocês observem que a diferença e os níveis são muito grandes, muito grandes. Deus nos concede o livre-arbítrio, nossa liberdade para escolher os caminhos, liberdade para que nós possamos tomar as nossas decisões. Então, nós começamos as nossas primeiras encarnações, espíritos simples, espíritos ignorantes, ignorantes no sentido de não ter conhecimento, espíritos ainda muito primitivos, e ao longo dessa jornada evolutiva, quantos erros nós cometemos, quantos acertos também nós cometemos, e na medida que a gente vai acertando, vamos crescendo, vamos evoluindo. Todos os espíritos têm como destino o progresso, a evolução, a perfeição. Então nós vamos aprendendo com os erros e com os acertos. A gente sempre comenta aqui aquela sentença do nosso amigo Chico Xavier, que ele dizia que nós estamos aqui num processo de humanização, que estamos aprendendo a sermos seres humanos, e que à medida que a gente está errando, a lei de ação e reação, isso causa em nós dores, doenças, sofrimentos, e quando a gente acerta, nós temos alegria, temos saúde, temos felicidade.
Então nós vamos aprendendo ao longo das nossas muitas e muitas reencarnações, a gente vai fazendo as nossas escolhas e vamos aprendendo quais são os bons caminhos, os caminhos corretos. Vamos aprendendo aí a escolher as nossas boas escolhas. Então o tema principal aqui, que é a qualidade de nossas escolhas, na medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, que vamos ficando mais inteligentes, que vamos evoluindo em moral, aprendendo a distinguir melhor o bem do mal, a qualidade das nossas escolhas vai melhorando. Colhemos o que plantamos. Essa é uma lei que está presente aqui em nós, né? De acordo com o nosso comportamento, de acordo com as nossas escolhas, vai haver reações que vão gerar sofrimentos ou felicidades. Eu queria citar também para vocês um item aqui importantíssimo na formação do nosso caráter, na formação da nossa personalidade, que é o nosso período infantil, quando a gente está começando a encarnação. Vocês imaginem que estamos começando a encarnação, então nós vamos ter pais. Teremos bons pais? Teremos pais assim, mais ou menos? Alguns até não terão pais, né? Não conhecerão seus próprios pais. Existem situações muito difíceis aí de expiação e provas. Às vezes o espírito tem que passar por situações muito difíceis já no seu período infantil. Mas o fato, pessoal, é que esse período infantil e o período da adolescência, dependendo do tipo de educação que nós recebemos, se nós tivermos educadores amorosos, pessoas que nos tratem bem, que nos eduquem bem, nós vamos ter chances ao longo da vida de tomarmos decisões de qualidade. Teremos oportunidade de nos tornarmos pessoas boas, pessoas de bem, na medida que vamos recebendo uma boa educação dos nossos pais ou dos nossos instrutores. A gente sabe que antes de nós reencarnarmos, nós já tivemos muitas encarnações, então nós trazemos uma bagagem conosco que são as nossas tendências. Nós trazemos para a encarnação atual, ali quando a gente está nesse período de infância, adolescência, nós mostramos as nossas tendências positivas e negativas. Nós trazemos uma bagagem de vícios e virtudes, que é a nossa característica como espírito, o nosso nível como espírito. Então, quando nós somos educados, quando recebemos instruções, nós vamos receber essas informações, mas como já temos as nossas características, uns vão aceitar mais e outros menos. O que eu quero dizer com isso? Imaginem vocês, irmãos gêmeos. Duas criancinhas ali nasceram gêmeas. Observem bem o crescimento delas. Apesar de elas terem nascido ali dos mesmos pais, aquele mesmo ambiente familiar, mesma educação, elas são diferentes. Cada uma tem o seu jeito. Uma é mais calma, outra pode ser mais nervosa, uma é mais boazinha, a outra já comete aí algumas coisinhas erradas. Então, vejam a influência que tem o nosso passado espiritual. Então, sem dúvida alguma, que bons pais é o ideal para nós. Mas o nosso passado, as tendências que nós trazemos do nosso passado sempre vão estar ali influenciando a gente. Antes da reencarnação, existiu um planejamento. Nós estamos aqui numa escola que é o planeta Terra, então foi avaliada a nossa condição de espíritos
e foi decidido assim, olha, para você reencarnar, o planeta mais adequado para você, de acordo com o teu nível espiritual, o teu nível evolutivo, vai ser esse aqui, o planeta Terra. Ainda é um mundo de expiação e provas, ainda há muito sofrimento, mas de acordo com o teu nível, o mais adequado para você vai ser essa escola terrestre, aqui o planeta Terra. Então nós não reencarnamos aqui por acaso. Não existe o acaso, né, pessoal? Então, o fato é que estamos aqui porque este mundo é a escola mais adequada para o nosso aprendizado. Então, planeta Terra, foi determinado o país que a gente iria nascer, a cidade, a família, qual que é a família que nós iríamos nascer, irmãos que nós já tínhamos um contato de outras vidas, de outras reencarnações. Então, esses parentes que nós temos atualmente, amigos que temos atualmente, ou inimigos, são espíritos, sem dúvida, que nós já temos relacionamento em outras encarnações. Aí é decidido o tipo de sexo que nós vamos ter, o nosso organismo, se vai ter saúde, doença, as provas e expiações que devemos passar na vida. E aí o livre-arbítrio que nós temos, as escolhas que nós temos durante a vida, é dito para nós, olha, você estando lá na Terra, dependendo das suas escolhas, dos caminhos que você decidir seguir, você vai sofrer mais ou menos. Ou, se você conseguir acertar sempre, você vai ter uma vida mais feliz. Mas é dito sempre para nós que temos o nosso livre-arbítrio e reencarnando durante a vida, nós sempre temos a liberdade de escolher os caminhos. E essas escolhas vai depender do nosso nível moral, do nosso nível intelectual. Cada um de nós, através dessa educação que eu disse para vocês que a gente recebe na fase infantil, na fase da adolescência, que é fundamental para nós, essa educação inicial, nós vamos estar ali desenvolvendo um tipo de caráter. Qual vai ser o nosso caráter? O quanto que nós seremos ou não pessoas boas, pessoas de bem, ou pessoas mais ou menos, ou até pessoas maldosas. Como que vai ser o nosso caráter? E a nossa inteligência? Nós vamos gostar de estudar, ou a gente não vai querer saber do estudo, vai querer trabalhar, ou alguns até decidem até não trabalhar, decidem até por caminhos errados. Enfim, quais são as nossas motivações da vida? O que nos motiva? As coisas que nós gostamos? Quais são os nossos valores morais? Quais são os nossos princípios morais? Quais são os nossos objetivos de vida? Quais as coisas que nós gostamos de fazer? E aqui eu quero colocar o quanto que a doutrina espírita e os princípios espíritas nos ajudam nas tomadas de decisões ao longo da vida. Porque o indivíduo que é espírita e ele tem a consciência que ele é, acima de tudo, um espírito e que a vida tem continuidade, que a vida não é só matéria, não é morreu, acabou, existe uma continuidade, existe a reencarnação, existe um Deus que estabeleceu leis perfeitas. Então, os conhecimentos espíritas trazem para nós uma contribuição decisiva nas nossas tomadas de decisões, nos nossos comportamentos. Então, nós sabemos que, na medida que nós nos comportarmos e agirmos e atuarmos de uma determinada maneira, nós vamos estar determinando o quanto nós seremos felizes ou infelizes na continuidade da nossa vida espiritual, mundo dos espíritos. Gosto sempre de lembrar do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. A gente recomenda para vocês, principalmente a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que mostra espíritos nas mais diversas situações lá no mundo espiritual, dependendo de como que foi a vida deles aqui na Terra. Se eles foram pessoas boas, mais ou menos, mas espíritos que cometeram suicídio, espíritos de criminosos,
ou espíritos de pessoas que praticaram a caridade, fizeram o bem. Então, essa segunda parte do livro O Céu e o Inferno é maravilhosa, é maravilhosa. A leitura dessa obra nos ajuda na tomada de muitas decisões na vida, nos nossos diversos relacionamentos. E o outro livro, que é a nossa referência moral, dos princípios morais, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um código ali de princípios morais e com certeza essa obra será estudada ao longo dos séculos. Ao longo aí do, acredito, terceiro milênio, vai ser estudado muito essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos procurar pôr em prática na nossa vida esses ensinamentos que a gente recebe da doutrina espírita e, com certeza, meus amigos, com certeza, as nossas escolhas, a qualidade das nossas escolhas serão boas se nós usarmos como referência essa obra extraordinária aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Importante lembrar que nós temos sempre à nossa disposição, a possibilidade dessa ferramenta maravilhosa que são as preces. Nós sempre podemos entrar em contato direto com os amigos espirituais, nós podemos conversar com Jesus, conversar com Deus, conversar com o nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, cada um de nós tem seu anjo da guarda. Então, ao longo da vida, quando nós tivermos dificuldades, tivermos dúvidas sobre quais caminhos devemos seguir, vamos entrar em prece, vamos entrar em sintonia com esses amigos espirituais, pedindo orientação. Então, nós, através dessa sintonia espiritual, sempre teremos uma bússola, uma referência para os caminhos da nossa vida. E, sem dúvida, as qualidades das nossas escolhas serão qualidades, assim, consideráveis, serão boas, devido a essa referência que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo e essa sintonia com os amigos espirituais. A gente agradece a oportunidade dessa gravação, eu fico muito feliz com essa oportunidade, agradeço a atenção de todos, muito obrigado.